Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo do nosso canal Espiritualidade Católica. E hoje nós vamos de uma forma muito especial, nesse vídeo aqui, que é muito especial mesmo. Eu quero meditar com vocês a Santa Palavra de Deus, agora de uma forma como acredito que você nunca observou, de uma forma de como você nunca viu, né? Ou seja, bem detalhadamente, com muita cautela, com muito jeito, mas também com muita verdade. Nós vamos meditar hoje a parábola do filho pródigo. Como disse, de uma forma que certamente você nunca parou para observar. E nós vamos trabalhar hoje aqui, logicamente, não vai ser um vídeo curto, simplesmente ler a passagem bíblica, meditar rapidinho e pronto. Não, vai ser com calma. Nós vamos estudar com muito jeito, com muito gosto, com muito gozo a palavra de Deus. Então convido você, sem delongas, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Nós vamos ler completo a parábola do filho pródigo. Nós vamos fazer a meditação dessa palavra aqui nos mínimos detalhes, para que você possa entender, para que você possa compreender os mínimos detalhes, tudo aquilo que aconteceu e o porquê dessa parábola, o porquê Jesus fez questão de colocar essa parábola, o real motivo e o que esse texto fala para nós hoje, para mim como cristão, para você como cristão também ou como cristã. Vamos lá. Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. 11 ao 32. Lucas 15, 11 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Pôs-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe. E põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos festa, pois esse meu filho estava morto e reviveu.
Tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. Como disse, esse é um vídeo que vai durar um pouquinho de tempo, mas é interessante a gente analisar passo a passo dessa leitura, porque não é uma leitura comum, não é uma passagem comum, como nenhuma outra passagem da Bíblia é algo comum. Vamos entender o texto. Primeiramente, entender o texto, o que o texto diz, o que ele diz para cada um de nós e o que ele vai nos fazer dizer a Deus. Só que essa é a base da igreja para analisar as escrituras bíblicas. Mas nós vamos pegar e meditar essa palavra na substância mínima possível, nos mínimos detalhes. Como foi o passo a passo, o porquê de tudo aquilo, o porquê Jesus usou esta parábola, o que ele quis dizer, o que ele quer dizer para mim hoje e para você hoje. Porque esse texto não é à toa. Essa passagem do filho pródigo, ela vai nos fazer entender e meditar duas dinâmicas diferentes. Primeiramente, a dinâmica do pecado e depois a dinâmica do amor. É como se fosse, no primeiro momento, na primeira parte dessa passagem, a dinâmica do pecado e na segunda parte a dinâmica do amor. E falando da dinâmica do pecado, nós temos que entender em 4 partes. 4. Tanto na dinâmica do pecado quanto também na dinâmica do amor. Primeiramente, o texto diz que o jovem, ele levou tudo, tudo. Muito importante você prestar atenção nos mínimos detalhes. Por isso que esse a gente vai entender, a gente vai analisar, nós vamos meditar nos mínimos detalhes. Aqui na palavra de Deus diz, no versículo 13, vai dizer aqui: poucos dias depois de o pai ter repartido os bens que o filho pediu, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Só que a gente pega 2 pontos. Primeiro ponto, para a gente analisar, que ele pegou todos os seus bens, ele não deixou nada, absolutamente nada. A palavra de Deus é clara, quando diz tudo, e tudo é tudo.
Não existe meio tudo. Tudo é tudo. Esse é o primeiro detalhe que eu quero que você pegue, eu quero que você entenda para entender muito bem essa passagem do Evangelho. Tudo. Não ficou nada daquele jovem. Segundo ponto, aqui mesmo, nesse mesmo versículo 13, vai dizer que ele partiu para um país bem distante, ou seja, ele se afastou muito da sua família, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe. Partiu para um país muito distante. Mas o que eu quero que você entenda não é tanto esse muito distante, porque muito distante é muito distante, mas que fosse pouco distante também. Sendo muito ou sendo pouco, está afastado. O que eu quero que você entenda é que diz aqui no final do versículo 13: vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo uma vida pecaminosa, como mais tarde o irmão mais velho vai dizer, gastando tudo o que ele tinha com meretrizes, com prostitutas, vivendo uma vida absolutamente dissoluta. E por que analisar nos mínimos detalhes? Porque eu imagino que o que passava na cabeça desse jovem antes de sair de casa, antes de pedir as suas contas ao seu pai, os seus bens, o que ele tinha direito para poder sair de casa. Porque a Bíblia não fala, mas a gente entende, é claro, é nítido você entender que eles tinham tudo ali. Era uma família rica. Para ter bens, era uma família rica. Mas o dinheiro não é tudo, isso é uma verdade. Porém, por que eu digo que eles tinham tudo? Porque eles tinham uma família. E a Bíblia não fala que a família era desunida, que havia desunião. Simplesmente havia uma família. Mas o que levou esse jovem a querer sair de casa? E não é simplesmente sair de casa, é se afastar para bem longe, para um país, não é nenhuma cidade, é um país bem distante. Ou seja, ele queria muito sair, porque ele tinha desejos próprios, ele tinha vontades próprias, ele tinha um próprio querer. E ele queria viver uma experiência diferente daquela que ele estava vivendo nos dias atuais. E lá ele gastou tudo, viveu uma vida pecaminosa, com meretrizes, como o irmão mais velho vai dizer mais lá na frente, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bebedeira, muitas vezes drogas, ostentando, indo para balada, fazendo festa, patrocinando festas, e os amigos ali junto com ele, porque ele tinha dinheiro. Mas lendo um pouco mais, você vai entender que lá, nesse país, houve, logo depois, quando acabou os bens dele, houve um período de grande miséria. E principalmente na vida dele que não tinha mais nada. Vamos imaginar uma seca hoje, aqui. Onde ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais como sustentar tudo aquilo que ele já estava acostumado a sustentar. E aí entra o terceiro ponto, que é um ponto muito importante você analisar, no versículo 17, que vai dizer aqui: entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Esse é o terceiro ponto. Ele entrou em si, ele caiu em si. Porque ele, enquanto estava lá, passando necessidade, ele foi trabalhar para poder sobreviver, dando comida aos porcos. Mas há um detalhe muito importante que a gente vai analisar daqui a pouco, que Jesus fala
que ele pediu para comer aquela comida, a lavagem, que era para os porcos. E nem isso ele era concedido. Ele não podia nem comer aquilo que era para os porcos. Ou seja, sobra de comida, sobra dos alimentos, os legumes que cortam para fazer a salada, para fazer o tempero, para fazer a comida, o resto de comida que vai tudo ali no baldezinho. Quem já trabalhou com porcos sabe como é, que eu já trabalhei com porcos. Na época que eu estava no seminário, lá tinha uma parte, lá um setor que era com porcos. Tinha porcos e era nós mesmos, seminaristas, que cuidava dos animais, dos porcos. E por incrível que pareça, eu fiquei uns 6 meses responsável pelos porcos, de cuidar dos porcos. Onde era eu responsável de tudo. De manhã ir lá dar banho na área dos porcos, limpar, fazer a higienização do ambiente onde eles viviam, molhar por causa do calor. Meio-dia, depois do almoço, levar tudo aquilo que foi preparado, que restou, e colocar, tanto de manhã, perdão, mas meio-dia também, e à tardezinha. Olha a água, enfim. Eu passei por isso, então eu sei o que é comida de porcos. E eu vou ser sincero para você, eu não comeria a comida dos porcos. Porque o cheiro é diferente. A comida de porcos fede. E esse jovem, ele estava com tanta fome que ele queria até comer aquela comida dos porcos. E aí o que foi que aconteceu? O evangelho diz que ele caiu em si. Na casa do meu pai, há tantos empregados, há tantos funcionários e lá todos eles têm pão em abundância. E eu aqui passando fome. Desejo voltar para a casa do meu pai. Mas ele caiu em si porque ele sabia quem era o pai. Porque ele recordava o quão bondoso era o pai dele. Se o pai fosse um cara mau, ele é melhor ficar por aqui mesmo, me virar de alguma forma. Mas ele entendeu que o pai era bondoso e ele desejou voltar para a casa do pai. Quarto ponto, e a gente já vai entrar na dinâmica do amor, porque é o mais interessante, é o mais importante desse evangelho, e esse com certeza vai te fazer entender melhor tudo isso que eu estou dizendo aqui. O quarto ponto é a decisão. Ele decidiu voltar para a casa do pai. E assim ele voltou. Enquanto estava lá, ele ainda pensou. Quando chegar, falar para meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu reconheço todo o meu pecado, toda a minha iniquidade, todo o meu erro. Eu não mereço nem ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus servos, como um dos teus empregados. Isso ele refletindo ainda lá. Mas ele decide, mesmo assim eu vou voltar. Se for preciso me humilhar, eu vou me humilhar, mas eu prefiro lá porque eu sei quem é meu pai. Eu sei que ele não vai, pelo menos, me deixar passar fome. E esse jovem veio, esse jovem voltou para a casa do pai. Esse é o quarto ponto, a decisão. Ele voltou, ele decidiu e agiu. Não foi simplesmente decidir e ficar como, eu já falei aqui outras vezes, como o Bacurau. Amanhã eu vou. Ele decidiu de verdade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E assim ele fez. E agora nós vamos entrar na reflexão do amor, entendendo a dinâmica do amor desse evangelho, porque até então, até aí, é a dinâmica do pecado, onde você pode entender o pecado. O que é que o pecado faz com cada um de nós? Nos deixa, ou melhor, nos conduz a decisões erradas, a decisões de morte, a decisões de miséria. Quando ele decidiu pedir aos seus bens, aquilo que lhe pertencia, sair da casa do seu pai e viver uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. Isso é que o pecado faz conosco, comigo e com você. E quando a gente está ali, todo sujo, humilhado, aquele que é
o autor do pecado fica aplaudindo e rindo da nossa cara, dando risadas da nossa cara, porque a gente está ali destruído. Isso é que o pecado faz com cada um de nós. E muitas vezes a gente não percebe quando a gente está numa boa. Eu estou num pecado, mas eu estou numa boa aqui. Eu tenho dinheiro, eu estou gastando, então tenho mulheres. Quem é mulher, eu tenho homens. Eu posso patrocinar festas para os meus amigos. Você não tem tudo isso, mas simplesmente está confortavelmente bem, ou pelo menos aparentemente bem. Mas um dia a conta chega, como a conta chegou para esse jovem, um dia a conta chega para mim, a conta chega para você, para cada um de nós. E quando a conta chegar, vai nos fazer entender e tomar uma decisão. A decisão de morte ou a decisão de vida, de voltar atrás, de reconhecer que errou e pedir perdão a Deus, reconhecer o erro e voltar. E nós vamos analisar agora toda a dinâmica do amor desse evangelho, que é muito importante. Por isso, eu peço para que você, humildemente, abra o seu coração para entender o que nós vamos dizer aqui. E antes de falar sobre isso, eu vou pedir licença para você, para cantar uma música aqui para você, para fazer uma canção para você, te fazendo entender, meditar o pecado, reconhecer o pecado, voltar atrás e decidir pela vida. Salmo 50. Você pode pegar aí na sua Bíblia. Salmo 50. Aqui. Salmo 50. Mas não vamos ler esse salmo. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou cantar aqui esse salmo. E você já acompanha na sua Bíblia. Vamos meditar. Começar a nossa meditação para partir para a dinâmica do amor, para entender todo o amor que há nessa passagem, nesse evangelho, através dessa canção do Salmo 50. Vamos lá. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos contra vós. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos.
Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim teu Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos contra vós. É isso aí. Salmo 50 é um salmo muito bonito e é um dos salmos que, quando canta na missa, todos os salmos, quando cantado na missa, é lindo. Mas esse é um dos salmos que eu, particularmente, mais me toca. Porque é um salmo onde a gente reconhece os nossos pecados, a nossa miséria, e quer voltar atrás, e quer optar pelo certo. Eu quero que você entenda uma coisa, que o livro dos Salmos, ele é justamente para isso. Ele nos faz meditar, muitas vezes, aquilo que está no Evangelho. Vamos lá, vamos entender todo o amor que há nessa passagem do filho pródigo. Vamos dividir também em 4 pontos. O primeiro ponto, que é muito interessante, é que diz aqui, no versículo 20, levantou-se e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu. Esse é o primeiro ponto. Para analisar passo a passo, palavra por palavra, detalhe por detalhe desse evangelho. Por isso que eu digo, como você nunca viu, porque é detalhe por detalhe. Estava ainda longe quando seu pai o viu. Daí a gente pode entender, ou tentar entender, quanto tempo esse jovem ficou fora de casa. Era muita grana. Para ele dar tempo, gastar tudo, perder tudo, e ainda viver um tempo de penúria, um tempo de dificuldade para depois voltar, e era um país distante. Como é que ele voltou sem dinheiro? Vamos dizer que um outro país, então que seja uma cidade. Certamente caminhando, ele não tinha o que comer. Se fosse hoje em dia, ele ia ter passagem para avião ou de navio? Com toda certeza não.
Vamos dizer que de uma cidade para outra ou de um estado para o outro. O máximo que ele poderia conseguir hoje era uma carona aqui de um caminhoneiro ou de alguém de bom coração que vai até uma cidade ali mais adiante. E aí, nessa para chegar dias até chegar em casa. Mas o detalhe é, o pai o avistou de longe. E por que Jesus fez questão de falar isso? O pai viu de longe. Vamos lá. Vamos imaginar, vamos fazer uma conta aqui bem baixa e dizer que esse filho ficou um ano fora de casa, gastando toda a sua fortuna. Um ano para gastar e um ano para o mesmo ano para poder voltar para casa. Vamos dizer que ele saiu hoje e volta daqui a exatamente um ano. Que com toda certeza não foi somente isso. Mas vamos dizer que em um ano. Aqui não diz. Jesus ele não foi específico a tal ponto. Mas ele foi claro no sentido de estava ainda longe quando o pai o avistou. Por que Jesus foi claro ao dizer isso? Porque, com toda certeza, desde o dia da partida do seu filho até o dia da chegada, esse pai todos os dias ficava olhando lá para longe, na esperança de um dia o seu filho voltar. Esse é o primeiro ponto. Como disse anteriormente em um vídeo anterior, onde eu estava com o Leonardo, falando, nós comentamos sobre o filho pródigo. Eu dizia assim, que assim como Deus, todos os dias ao entardecer, ia conversar com Adão e Eva, com toda certeza, todos os dias ao entardecer, esse pai ficava ali, no alpendre. Ficava ali, na varanda de casa, no terraço, enfim, na cancela, ia lá, voltava, no caminho e olhava, na expectativa da volta do seu filho. Jesus ele falou isso quando disse: o pai o avistou de longe. O pai estava na expectativa do filho chegar. E com toda certeza, todos os dias, quando o pai acordava, a primeira coisa que ele fazia era sair para fora. Descobri recentemente que o termo sair para fora não está errado. É um termo para dar mais ênfase à saída. Não sei se a língua portuguesa atualizou, ou eu ouvi de alguém que não deveria, enfim. Sair para fora, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Esse pai ele saía todos os dias de manhã cedo para ver se lá fora estava seu filho, para ver se via ele vindo lá embaixo. E não via, voltava, entrava, tomava seu café, ia trabalhar. Quando voltava para o almoço, mesma coisa. Olhava, não via. Ia lá no portão, voltava, tardezinha, mesma coisa. Antes de dormir, olhava para ver se via uma luzinha lá vindo e nada, nada. Até que lá, nesse país distante, as coisas acontecendo e o filho decidiu voltar. Estava sujo, estava um mendigo, dando comida aos porcos. Não que eu era mendigo quando eu dava comida aos porcos, mas no sentido dele, de não ter nem o que comer. Querer desejar comer aquilo que era para os porcos. Estava um mendigo, sujo, e veio de carona, pedindo a um, pedindo a outro. Via um rio, tomava um banho no rio, sem sabão, fedendo. Muitas vezes não tinha mais calçado, roupa rasgada, sendo um pouco mais específico, né? Sendo mais um pouco detalhado. Cabelo grande, barba grande, mas não é grande aquele grande bonito, aquela barba grande bonita, mas desarrumado. Sem escovar os dentes. Acordava de manhã, só passava a mão para tirar a remela do zóio. Enfim, passando penúria, passando dificuldade. E o pai na expectativa. Todos os dias olhava. Tanto é que Jesus é claro.
quando o filho apareceu lá. Eu lembro da casa do meu pai agora. Meu pai, ele tá morando na casa dele, na casa que ele sempre morou desde criança. E lá é assim, tem a casinha dele e tem um caminho que dá acesso à casa dele. E a casa dele é a última, é a única casa que tem ali, um caminho de rua, é interior, bem interior mesmo. Mas a casa dele é a última. E ao redor da casa dele só tem roça. É a roça dele, onde ele faz o cultivo, as coisas dele, onde ele tira o seu sustento diário. Mas para chegar até lá, quando eu chego lá, e se ele está em casa, ele vê de longe. Chega um certo momento que não dá mais para ver, porque já está longe, mais longe, e também as folhagens, a plantação, a curva, enfim. Mas quando chega na ponta da curva, dá para ver. Da mesma forma, quando a gente vai embora, ele fica olhando até finalizar a curva. É isso que acontece na prática comigo. Imagino que é a mesma situação com esse jovem, com esse evangelho. Quando ele chega na curva, de longe, a primeira coisa que o pai faz é ver, porque o pai já está olhando para lá. Esse é o primeiro ponto do amor. O pai tem expectativa de ver ele, de que seu filho volte desde o dia que ele saiu. O pai ficou na expectativa. Segundo ponto é que diz que quando o pai viu, o pai foi ao encontro. E quando chegou ao encontro do filho, o pai não ficou esperando na rede, balançando, esperando que ele viesse pedir desculpa porque errou. Mas a Bíblia diz que o pai foi ao encontro do filho. Porque o filho decidiu voltar. E quando ele decidiu voltar, o pai foi ao encontro. E que vão para a Bíblia. O pai foi ao encontro. E movido de compaixão, no versículo 20. E movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Correu. O pai correu ao encontro. Movido de compaixão, correu ao encontro. O que é compaixão? Esse pai, ele desejava muito a volta do filho. Ele poderia estar fazendo o que for, vamos dizer que de tardezinha, jogando dominó ali, um baralho com os amigos. A tardezinha ali com violão, como a música do Padre Zezinho. Tocando ali com os filhos, com a família. E pega o violão e joga lá e sai correndo ao encontro do filho. Porque o filho decidiu voltar. Ele, movido de compaixão, foi ao encontro do filho. E não julgou. Ah, você está errado, você errou, você tem que pagar. Agora você vai trabalhar para mim. Você sim, você vai ser um servo meu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro do filho. Vamos continuando ainda no versículo 20. Correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai, movido de compaixão, e esse é o terceiro ponto, correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. Porque é o terceiro ponto que eu quero que você entenda. Da dinâmica do amor, do que é o amor de um pai para com o filho. Ele não ligou que o filho estava sujo. Porque se você for analisar esse evangelho superficialmente, simplesmente vai ser assim. Gente, aí é o seguinte. O filho pediu os bens, saiu, chegou lá, deu merda, deu errado, ele gastou tudo, depois viu que não tinha mais nada, ficou pobre, se arrependeu, pediu para voltou para a casa do pai, o pai acolheu, deu vestes novas, deu anel, enfim, roupa nova, fez festa e pronto. Mas os pequenos detalhes ficam despercebidos. Que esse jovem estava sujo, sujo do pecado. Ele estava imundo, ele estava um mendigo. Ele não tinha o que comer, ele não tinha onde tomar banho. Estava cabeludo, feio, barbudo.
mau hálito, sujo, todo suado, um mau cheiro dos pés à cabeça, a unha grande, cheia de suor dentro das unhas, enfim. Enfim, os detalhes, isso que eu quero que você entenda. Mas por que isso? Por causa do pecado, por causa de decisão errada. Mas a Bíblia diz que esse pai teve compaixão, correu-lhe ao encontro. Quando a pessoa decidiu, quando o filho decidiu, ele correu ao encontro do filho. Por compaixão, lançou-se ao pescoço e o beijou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Seja bem-vindo de volta à minha casa. E já vamos chegar no quarto ponto, mas aqui é interessante só uma outra análise antes. É que diz aqui, ó, versículo 21. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22 agora. Mas o pai falou aos servos. O pai nem respondeu ao filho. O filho falou que ele tinha pensado em falar. Mas o pai falou aos servos. E aqui é o quarto ponto. Porque para o pai não importava o que ele fez. Não importava o dinheiro que ele gastou, os bens que ele gastou, a vida pecaminosa. O que importava para ele é que seu filho voltou. Está aqui comigo. Meu filho está aqui comigo. Isso é o que importa para mim. Ele abraçou, como diz, lançou-se ao pescoço. Ele abraçou e beijou. Beijou seu filho todo, sujo, podre de sujeira. E o quarto ponto é que você precisa analisar que o pai ele veio preparando a volta do seu filho. Quando ele vira para os servos e fala. Está no versículo 21. Porque com toda certeza esse pai estava preparando a volta do seu filho desde a sua partida. Desde a sua partida. Porque é importante a gente entender lá no início, quando a gente estava falando do pecado, que o filho levou tudo, está na Bíblia. Tudo é tudo, não existe meio tudo. Ele levou tudo que lhe pertencia, não ficou nada. E porque quando ele voltou, já tinha tudo lá preparado para ele. Tinha uma túnica, uma roupa bonita, anel, na medida, sandálias. Esse é o quarto ponto. Dá para imaginar que todos os dias, isso é um ponto que é indiscutível. O pai buscava a volta do filho. Mas dá para você entender também que estava tudo preparadinho ali. Pela mãe, pelo pai, muitas vezes pelo irmão também. A roupa toda dobradinha. E por que inicialmente eu falei um ano? Mas com toda certeza foi mais de um ano. Porque não tinha somente uma roupa preparada para esse filho. Tinha 2 ou 3 peças de roupas. Ou 4 ou 5. Foi muito tempo que esse filho passou fora. E aí quando esse filho saiu, que levou tudo, que o pai abriu o guarda-roupa, que olhou que não tinha nada, o pai imaginou, um dia ele volta. E quando ele voltar, certamente ele vai voltar sem nada. Eu vou preparar tudo aqui para ele. Para quando ele voltar, ele ter a dignidade dele de volta. E o pai mandou a alfaiate lá preparar a roupa. Mas o filho demora de voltar. E aquela roupa as traças come. A mãe todos os dias passa, a cada 2, 3 dias, para ficar passadinha, bonitinha para quando ele chegar. E manda fazer o anel. E se o anel estragar, já manda fazer outro. Mas esse é um detalhe que Jesus não fala. Mas com toda certeza aqui Jesus fala que teve mais de uma muda de roupa. Não foi somente uma. Porque ele estava na expectativa desde o início do seu filho voltar. E passou anos até a volta do seu filho.
e a roupa que ele mandou preparar estragou. Mas deixa ali, vamos preparar outra. E manda fazer outra roupa, na medida. Que ele conhece o seu filho. Ele conhece a largura do seu dedo. E manda fazer um anel de acordo que vai dar certinho. Ele sabe quanto os mínimos detalhes do filho, assim como Deus sabe os nossos mínimos detalhes. Ele sabe a sandália, o tamanho da sandália, que vai dar certinho no seu filho. E deixa tudo bem preparado para quando o seu filho voltar. Mas por quê? E aqui é um detalhe. Por que tinha mais de uma muda de roupa? Porque Jesus diz aqui, no versículo 22, mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. Ou seja, a melhor, a mais nova, a mais recente. Aquela a última que eu mandei fazer, a última que nós fizemos. Temos aí umas 2 ou 3 ou 4, mas traga a melhor para vestir o meu filho. E vestindo uma roupa nova, uma túnica, voltou a ter a sua dignidade. Claro, certamente tomou um banho, né? Os detalhes agora que eu já falei. Mas o pai preparou com toda certeza 4 coisas para esse filho. Primeiro que foi a roupa. Uma roupa nova. Segundo que foi um anel para pôr nos dedos. Terceiro que foi uma sandália. E tudo isso para trazer dignidade de volta. Que esse jovem estava indigno. Esse jovem estava passando fome, estava passando penúria. Estava sujo, estava um mendigo. E ao voltar para a casa do pai e se vestir daquilo que é sagrado, daquilo que é do pai, ele voltou a ter dignidade. A dignidade do ser humano. E a quarta coisa que esse pai preparou foi um novilho gordo, um boi gordo. Aqui diz um novilho gordo. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Mas nessa outra Bíblia aqui também fala novilho gordo. Mas em outra tradução vai dizer um novilho cevado. Ou seja, novilho gordo, mas preparado, diferente, separado. E daqui dá para a gente entender que como o pai preparou a roupa, como o pai preparou o anel, como o pai preparou as sandálias, ele preparou também o boi. O novilho gordo, ou seja, o novilho cevado, aquele que está ali preparado para isso. Está guardado especialmente para isso. E aí ficava velho, já põe outro, já põe outro. Porque quando meu filho voltar, vai ter que ser um novilho cevado, o melhor que nós temos aqui na fazenda. E comamos e façamos festa. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Essa é a dinâmica do amor. E novilho cevado, novilho preparado, porque o pai que ele quis dar o melhor que ele tinha para o seu filho que estava voltando. Porque se você, eu não entendo de boi, mas eu pesquisei. E foi uma pessoa, eu aprendi de uma pessoa muito inteligente, que vai ser santo. Está no céu e vai ser santo. Saudoso Padre Léo. Beato, Padre Léo. E Padre Léo, quando ele faz a reflexão desse evangelho, ele vai dizer que o novilho cevado é aquele que foi preparado, o boi preparado. Que se você pegar um boi do pasto, um boi velho de guerra, que está ali todo dia no pasto, baixa a cabeça, levanta a cabeça comendo, sobe ladeira, levanta, desce. A carne fica dura. Assim Padre Léo dizia. A carne fica dura porque ele fica musculoso, muito musculoso. Mas aquele que está preparado, aquele que está ali guardadinho, o melhor que tem. Aquele boi, aquela marca Nelore, não sei se é cavalo ou é boi, mas aquele cara, o melhor que tem, que está ali pronto para o grande banquete, para esse dia. Por isso que Jesus fala, novilho cevado, ou novilho gordo, aquele que está preparado. E assim fez a festa. E aqui tem mais algo interessante para a gente analisar, que é uma terceira parte, que é a outra questão do filho mais velho.
Aqui diz: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, viu a música e a dança. Perguntou ao servo o que havia. Ele diz: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Encolerizou-se, ou seja, ficou com raiva. Isso aqui que a gente vai entender agora a reação do outro irmão. Que ele ficou com raiva e não queria entrar na festa. E um detalhe importante, que o padre Léo dizia também, é que a festa não é completa quando falta alguém. E aqui a gente pode analisar isso, que é uma verdade. O pai ele estava ali na festa comemorando com o filho que voltou. Mas para ele, a festa não estava completa porque ainda faltava o outro filho. E para estar completa, precisa de todos estar reunidos. Aqui diz: encolerizou-se e não queria entrar, mas seu pai saiu, ou seja, seu pai saiu da festa e insistiu com ele. Porque para o pai, a festa só seria completa se esse filho estivesse também. Mas aqui há algo muito interessante para a gente analisar. Primeiro que esse irmão mais velho, esse filho mais velho, estava com raiva. E aí ele brigou com o pai. Mas como é que pode? Eu sou teu filho mais velho. Eu te sirvo aqui há tantos anos que eu trabalho aqui na tua fazenda. Presto um serviço fenomenal aqui para ti. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora esse aí, que sai, que gasta todos os teus bens. Tu cuida de preparar um novilho gordo, cevado. Tá lá na festa, todo bonitão, cheiroso. E eu aqui tava na lida da roça. E ele briga com o pai, um tom de briga mesmo. Mas como é que pode isso? Eu tô falando aqui calmo com você. Mas houve uma revolta daquele irmão para com o pai. E aqui entra uma dinâmica interessante, porque diz aqui: explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Leonardo falava anteriormente sobre isso quando a gente refletiu essa passagem. Ele dizia assim que para Deus o pecado, ou melhor, a volta, quando a gente sai do pecado e se volta para Deus, é uma vida nova. Quando a gente está no pecado é como se a gente tivesse morto. Mas quando a gente se volta para Deus, se volta para a igreja, se volta para aquilo que Deus quer, para a casa de Deus nada mais é do que a igreja. A gente volta a ter vida. A gente tem vida novamente. E aqui, e aí finaliza o evangelho, mas aqui entra uma reflexão pra gente. Pra mim e pra você. Tanto é que saudoso Padre Léo dizia, quando ele falava sobre isso, ele dizia assim: se for preciso, se revolte contra Deus. Palavras do Padre Léo. Se revolte contra Deus. Você tem direito. Ah, Deus, eu te sirvo há tanto tempo. Eu sou fiel a ti. Eu faço o programa aqui no YouTube. Eu toco violão na igreja. Eu ajudo o Ministério de Música com canto. Eu sou ministro da Eucaristia. Eu sou padre. Eu sou bispo. Enfim. Eu te sirvo há tanto tempo. E o que é que eu tenho? Mas num tom mesmo de revolta. E Deus vai ter piedade de você. Deus vai ter misericórdia de você e vai dizer para você: filho, filha, tudo que é meu é teu. Como diz aqui, tudo que é meu é teu. Convinha fazer festa porque esse filho estava morto, estava no pecado, estava ali imundo, sujo.
e voltou a ter dignidade, e voltou a ter vida. Daí eu convido você a fazer a oração do filho mais novo, mas a fazer também a oração do filho mais velho. Que é a oração do filho mais novo? A oração do filho mais novo. Meu Pai, meu Deus, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu servo, estou sujo, imundo. Não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um servo, como um dos teus empregados, mas me deixa ficar aqui. Essa é a oração do filho mais novo. Ou a oração do filho mais velho, que se revolta, que diz: há tanto tempo eu te sirvo, e o que é que eu tenho? Não tenho nada. Eu estou aqui fazendo o vídeo, já está 1 hora e pouco aqui, certamente. E o povo não deixa o like, e o povo não se inscreve, e o povo não compartilha, o povo não vê até o final. Mas Deus diz: tudo que é meu é teu. E a mesma misericórdia que ele age para com o primeiro filho, o filho mais novo, de abraçar, beijar, não olhar o pecado, não olhar a sujeira, a imundície do pecado, mas correr ao encontro e beijar e trazer para perto de si. Essa mesma misericórdia ele usa para aquele que ora como o filho mais velho, que briga, que reclama, que murmura, que quer ser reconhecido, que quer ser respeitado, que quer ter direito a ter um cabrito para partilhar com os amigos. Só um parêntese. Jesus, ele, em uma das suas aparições, a Santa Faustina, ele pede para ela escrever a seguinte frase: filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, mais ele tem direito à minha misericórdia. Quanto maior a miséria da alma, quanto mais imundo tiver, quanto mais sujo no pecado tiver, mais ele tem direito à minha misericórdia. Diga a todos que confiem no meu amor, que é infinito. O amor de Deus é infinito. A misericórdia de Deus é infinita. Seja para aquele filho mais novo, que reconhece que erra, que reconhece o erro, que volta e pede perdão, ou para aquele que está o tempo todo ali servindo. O tempo todo servindo ali. Mas muitas vezes se acha esquecido porque o pai está ali preocupado com aquele outro. Mas a misericórdia de Deus é para todos. Por isso agora vamos, acho que a música, como diz os santos, quem canta reza 2 vezes. Vou fazer uma música aqui, a gente vai voltar para finalizar. E quando finalizar eu vou te convidar, vai ser um pouco mais rápido, eu vou te convidar a entender uma dinâmica muito interessante, onde você vai poder ter uma comunicação direta com Deus. Nós vamos fazer uma música aqui, que essa música ela vai resumir e expressar essa passagem desse evangelho. Vamos lá. Muito alegre eu te pedir o que era meu partir, num sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também no fim. Meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel
serva assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixastes me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Aleluia. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Muito bonita essa música, muito interessante. Eu, particularmente, é uma das músicas que eu mais gosto de cantar diante dessa passagem do filho pródigo. Mas vamos lá. Eu vou, na verdade, não é nem ensinar para você, é ser um canal de aprendizagem. Uma oração que o Padre Léo ensinou, o saudoso Padre Léo. Ele dizia assim, isso naquele tempo, antes de ele nascer para o céu. Isso naquele tempo, quanto mais hoje, que tudo é celular, tudo é telefone, tudo é, enfim. O celular ele veio para se substituir muita coisa. Tanto é que eu estou aqui com dois. Um aqui e estou com outro aqui. Mas aí, ele nos ensina, quando ele prega sobre essa passagem, uma oração onde você pode deixar um pouco o seu celular, ou usar o seu celular para falar com Deus. Para falar com Deus. Só que o celular que você usa para falar com Deus, o telefone que você usa para falar com Deus, é diferente. E tem a ver com essa passagem também do Evangelho. Mas, se você usar, se você fizer essa oração todos os dias, com toda certeza, a tua vida vai mudar. Porque tu vai entender que Deus te ouve, que Deus te escuta e que Deus está ali, disposto a te acolher quando tu voltar. Porque aquele pai ele poderia sair desesperado procurando seu filho. Ele poderia ter gastado toda a sua fortuna passando, migrando de país em país, de cidade em cidade, à procura daquele filho. Mas ele sabia que aquele filho iria voltar cedo ou tarde. E quando aquele filho voltou, ele estava de braços abertos, não julgando, agindo com compaixão. E Deus quer isso de você. Por isso, essa oração que eu vou fazer aqui, que eu vou ensinar para você, que você, como disse, eu vou simplesmente passar uma oração que foi ensinada pelo saudoso Padre Léo. Faça todos os dias. Deixe um pouco de lado esse telefone que você usa e usa telefone diferente para falar diretamente com Deus. Vamos lá. O Padre Léo ensinou
através de uma música. E aqui também eu vou repassar para você através de uma música. Padre Léo canta muito bem essa música. Padre Zezinho, muito bem também. Não vou dizer que canta melhor do que o Padre Léo, porque o Padre Léo é singular. Mas Padre Zezinho é indiscutível a voz, a composição, a dinâmica, enfim. Reze conosco. E aqui a gente já finaliza. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui, compartilha também. E vamos orar através dessa música. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Estou-me à esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Que o Senhor nos abençoe, nos receba de volta à sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.